aqui dentro do Legislativo, então eu vou começar um pouco falando com como que a gente, né, como que funciona a questão da Câmara, né, da formação do Legislativo e com quais materiais, com quais processos a gente trabalha aqui no Observatório. Então, principalmente, né, começando pelo começo, né, a gente trabalha com a questão, com a Constituição Federal, né, de 1988, a Constituição Cidadã, onde ela traz muitos direitos, né, muitos acessos a direitos e a essa questão do controle social, né, lembrando que o Observatório Social do Brasil, o foco é a gente trabalhar com o controle social de políticas públicas, né, o observatório surge lá em Maringá, no Sul, exatamente com um processo de monitoramento de licitações para que a gente possa saber para onde que tá indo o nosso dinheiro, como que os projetos estão sendo feitos, né? E aí a gente cria dentro desse processo o monitoramento do legislativo, que é também para a gente continuar fazendo esse trabalho de saber o que está acontecendo, para onde está indo o nosso dinheiro, como que a gente está conversando com o legislativo mesmo, com os vereadores, com o poder público. Então, é muito importante que a gente tenha uma leitura, um conhecimento da Constituição Federal, que onde tem todo o regramento do funcionamento do legislativo, né, do nosso município e do Brasil como um todo. Dentro do município, né, em todos os municípios, né, nos 5.570 municípios do Brasil, a gente tem o regramento, né, que é a chamada, entre aspas, a Constituição Federal de cada município, né, que é a lei orgânica do município. Então, essa lei orgânica também traz regramentos para o município, os principais regramentos do município, que inclusive são os regramentos que orientam o documento do regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo, né? E cada município tem a sua, né? A Constituição Federal, ela traz os regramentos da proporção de vereadores, né, de quantos vereadores podem ter na Câmara Municipal. Aqui em São Paulo, nós temos um número máximo, que é de 55 vereadores, que é o número máximo previsto, né, pela Constituição, por conta da proporção de cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, né? A gente tem esse número máximo, e o número mínimo são 9 vereadores por casa legislativa, no caso de municípios menores, né? Então, esse número de vereadores aqui em São Paulo mostra o tamanho do trabalho, o tamanho do desafio que é a gente monitorar os projetos e monitorar o legislativo aqui no município. Bom, aqui a gente tem, depois eu vou passar para vocês, essa imagem é de um livro que a gente usa, que é muito interessante, e depois eu passo para vocês o PDF, que é o livro que é do professor Humberto Dantas e do Bruno Souza da Silva, que chama Poder Legislativo Municipal. Entender a política começa por aqui. Então, esse livro trabalha desde o começo mesmo de por que a gente precisa se interessar pela política, toda essa questão do controle social, e aí ele explica com uma linguagem bem acessível como que é o funcionamento da Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores no município, né? Ele não fala só de São Paulo, né? Fala da lógica geral dos municípios. E a organização das câmaras, elas são feitas pelo plenário, né, que é onde a gente tem realmente as votações dos projetos, pelas reuniões ordinárias. A gente tem os gabinetes dos vereadores, onde a gente tem 55 gabinetes dentro da Câmara, né? Aqui em São Paulo
A Câmara fica no Palácio Anchieta, ali no viaduto Jacareí, no centro de São Paulo. A gente tem as comissões, a divisão das comissões, né, que os vereadores fazem parte, que é onde a gente faz os estudos das leis, né, onde os vereadores fazem os estudos das leis para poder levar para o plenário para fazer a aprovação. A gente tem a mesa diretora, né, que controla as votações no plenário, e a gente tem o corpo técnico e legislativo da escola legislativa, né? A gente tem, existe toda uma área técnica, administrativa, jurídica, dentro da Câmara, né? Que ela trabalha a questão da Câmara como um todo e não especificamente de cada um dos vereadores, né? Um pouco, essa é a formação a organização da Câmara Municipal. Bom, a gente tem os vereadores, a principal função dos vereadores é legislar, né, fazer as leis, então, votar as leis, desenhar as leis, escrever as leis, né, de uma forma completa. Então, a gente chama isso da função legislativa. Inclusive, o legislativo, os vereadores também eles também podem julgar algumas leis, alguns processos que tenham a ver principalmente com o governo federal ou a questão do executivo, do governo federal, não, desculpa, do executivo municipal. E a gente tem também a função fiscalizadora, ou seja, os vereadores, eles têm também como atribuição principal fazer essa fiscalização do executivo, né, das contas do prefeito, de todas as ações das secretarias, da prefeitura dentro do executivo, né, quem está executando as ações das políticas públicas. Essa função fiscalizadora, ela é bastante importante. A gente às vezes fica mais focado na questão da legislação, né, da função legislativa. Então, os vereadores fazem as leis, fazem os textos das leis, julgam as leis deles próprios e tudo mais, e do executivo também. Mas a função fiscalizadora, ela é super importante porque os vereadores, eles são representantes da sociedade civil, né? Então, eles precisam eles são os profissionais que fazem essa fiscalização para saber se todas as políticas públicas que foram aprovadas, né, que estão sendo colocadas no executivo, se o executivo está coordenando e está fazendo essas políticas públicas de maneira a atender os cidadãos e cidadãs. Então, por isso que é tão importante essa função, porque eles também fazem esse papel que é um pouco o que a gente faz dentro da linha do controle social, que é esse trabalho de pressão também para o executivo, para que as coisas corram da melhor maneira, de interesse para a população, né, com o melhor interesse da população em geral. Só que eles fazem isso de forma profissional, né, e a gente faz de forma voluntária enquanto cidadãos e cidadãs, né? Esse processo de fiscalizar o executivo e as ações do poder público também é nossa tarefa enquanto controle social aqui, né? E aí, só que o nosso trabalho expande mais, porque a gente, inclusive, fiscaliza o trabalho dos próprios vereadores também. Então, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente um pouco sobre essas funções de algumas atribuições. Então, como eu já falei, e essa imagem também é do livro do Dantas, então, a gente tem as atribuições dos vereadores. Então, criar os projetos de leis, discutir os projetos encaminhados pelo prefeito, aperfeiçoar os projetos
emendar projetos, então adicionar novos elementos, modificá-lo em partes ou totalmente, ou até mesmo rejeitá-los, analisar os projetos nas comissões permanentes e apresentar pareceres, discutir os projetos no plenário e votar a favor ou contra a aprovação destes. A parte de emendar os projetos, né, eu acho que quando a gente fala em discutir os projetos, em criar os projetos de lei, acho que isso é um pouco mais acessível, um pouco mais claro para a gente, né? Mas essa questão das emendas aos projetos, elas estão relacionadas principalmente ao orçamento público, né? Então, todo ano a gente tem o orçamento do município, ele vem de acordo com, a gente tem um mandato de 4 anos, e aí todo ano a gente tem a aprovação da lei orçamentária anual, que está dentro da programação da aprovação do orçamento, que vem dos planos plurianuais, que são planos que, assim que um prefeito é eleito, ele tem que fazer o seu plano plurianual, ou seja, é uma programação de todos os 4 anos, de quais são as prioridades que o governo vai dar, quais são os projetos que o governo vai dar prioridade para que a gente possa alocar verbas, né, orçamento para esses projetos. Logo em seguida, a gente tem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é também anual, e aí ela vai dar um direcionamento anual para esses projetos que estão dentro do plano plurianual dos 4 anos, e aí a gente tem a aprovação finalmente da lei orçamentária anual, que vai realmente destinar as verbas para cada um dos projetos com objetivos claros, e que nesse processo, né, de votação da lei orçamentária anual, a gente tem tanto as emendas que os vereadores colocam a esses projetos, então eles podem, tem um projeto ali que eles têm intenção de trabalhar a reforma de uma praça no bairro do Jaçanã, por exemplo. Então, eles podem emendar algum projeto que está dentro da lei orçamentária, que vem do executivo, e aí eles podem atribuir, quando eles emendam, eles abrem rubricas que a gente chama de rubricas, né, que é como funciona o orçamento da forma interna, para eles poderem ter a previsão daquele projeto dentro daquele orçamento que está previsto, né? Esse processo de emendas a gente também analisa dentro do monitoramento do legislativo, e é muito interessante porque essas emendas, elas são em grande parte o trabalho que os vereadores fazem o principal trabalho que eles fazem para poder atender aos desejos, às demandas da população. Claro que a gente vai ver no trabalho contínuo que nem sempre essas emendas elas são realmente feitas, né? Então, às vezes é mais um procedimento para que se possa ter a possibilidade de alocar verbas para aquele projeto em questão, mas não necessariamente essas verbas são alocadas, porque isso depende de muita negociação que acontece internamente dentro da Câmara e toda a questão política mesmo dos processos de destinação de verbas e aprovação dos projetos por meio das emendas. A gente tem alguns tipos os principais projetos de lei que são aprovados, né? As mais comuns, né? As principais são as leis ordinárias, que são exatamente são os PLs, né? Os principais projetos de leis que são feitos pelos vereadores e são aprovados. A gente tem o projeto de lei complementar, que complementa uma lei ordinária.
né? A gente tem os projetos de emenda à lei orgânica do município, que a lei orgânica, ela é como se fosse emendas à Constituição, né? Na escala federal, a gente tem a mesma coisa na lei orgânica do município. A gente tem muito poucas emendas à lei orgânica do município, mas é uma possibilidade de projeto de lei, né? A gente tem projetos de resolução, que, na verdade, eles trazem um regramento específico para alguma questão pontual, né? Então, a gente faz uma resolução para melhorar uma questão específica que está dentro de uma lei ordinária. A gente tem os projetos de decreto legislativo, e a gente tem também os projetos de iniciativa popular. O projeto de decreto legislativo é uma forma de a gente também aprovar, colocar o decreto direto, né, sem uma questão de aprovação pelo pleno, e tem o projeto de iniciativa popular que nós, enquanto sociedade civil, a gente pode trabalhar a questão da votação de um projeto. Então, a gente pode escrever um projeto, só que a gente tem 3 formas de escrever esse projeto. A gente tem, ou esse projeto precisa ser aprovado tem que ser assinado por 5% da população votante, né, do município. Então, se a gente pensar, né, na nossa população de São Paulo, ter 5% para poder fazer esse projeto de iniciativa popular, então é bastante difícil, mas a gente também pode trabalhar tanto por organizações não governamentais, então a gente faz um projeto de lei por meio de uma organização e entra com pedido para a Câmara, né, para poder fazer a aprovação desse projeto, ou a gente pode diretamente fazer uma proposição por algum vereador em algum dos gabinetes, né? Então, a gente tem essa questão de iniciativa popular também, que eu estou frisando essa questão, porque a gente nunca acha que a gente pode também propor um projeto de lei, mas a sociedade civil sozinha também pode, mas claro que tem todo um regramento para que isso chegue à Câmara para que possa ser votado. A Bárbara me mandou uma mensagem aqui, que é do Luiz, né, que ele pergunta: a função fiscalizadora dialoga com as atribuições do TCM em algum nível? Sim. O TCM é o Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas do município, ele faz parte do Legislativo e ele aprova as contas públicas do Executivo, né, da Prefeitura, né, das secretarias e tudo mais. Então, depois que a Câmara Legislativa dos Vereadores trabalha junto com o Tribunal de Contas para aprovar essas contas do governo. Só que o Tribunal de Contas, ele trabalha especificamente nessa linha das contas públicas, né, na questão do orçamento. Então, ele trabalha, quando a gente tem a aprovação, a liberação da lei orçamentária, né, com a organização, depois de ter passado, inclusive, por audiências públicas, né, isso também é uma coisa importante que eu vou falar a seguir. Ele trabalha mais nessa lógica das contas mesmo. E o Legislativo, ele trabalha na questão das políticas públicas no geral, das leis no geral, não única e exclusivamente no orçamento, mas também no orçamento. Então, eles trabalham juntos e o tribunal faz parte ele faz parte do trabalho legislativo também, só que ele faz um trabalho de controle externo, né, também, que é o que a gente chama de controle externo, né, que a gente tem também o controle interno, né, só para completar isso, que é feito pelas controladorias gerais do município. Aqui em São Paulo a gente tem a Controladoria Geral, alguns
municípios não têm controladoria, e aí ele é feito esse controle geral, ele é feito pelos tribunais de contas estaduais. Nós, em São Paulo, pelo nosso município ser gigantesco, né, em questão populacional, a gente tem um tribunal de contas municipal para trabalhar essa questão das contas.